Aleluia. João 18:36 diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Você sabe por que os crentes se embaraçam, como Paulo escreve, né? Não vos embaraceis com as coisas desse mundo. Você sabe por que os crentes se embaraçam com as coisas desse mundo? Porque os crentes, na sua grande maioria, não têm noção do reino em que está. Estamos no mundo e o reino a qual pertencemos não é deste mundo. As coisas a quais nós zelamos não são desse mundo. Quem vem nos arrebatar não é deste mundo. Quem criou os céus e a terra não é deste mundo. Quem é o Senhor sobre todas as coisas não é deste mundo. Então o crente se embaraça com muitas coisas porque não percebe em que reino e a profundidade, a grandeza do reino em que está, se é que está, que muitos pensam que estão, mas não estão. Muitos são deste mundo pensando ser crente. Jesus orando lá em João 17, no capítulo anterior, naquela oração profética dele, Jesus disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim como eu não sou desse mundo, eles também não são. Aí aqui no capítulo 18, ele vem com essa declaração no versículo 36 e no 37, quando estava lá na presença de Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos. Minha irmã, quando você pertence a um reino, o rei que controla o reino, ele tem domínio sobre todos aqueles que estão no reino. E afrontar uma pessoa do reino é afrontar a nação. Lembra quando Paulo ia ser açoitado, ia tudo mais acontecer, ele dizia que ele era cidadão o quê? Romano. Ele era ser açoitado, não podemos fazer isso porque ele é cidadão romano. No nosso reino em que estamos, no reino em que pertencemos, tem um juiz infalível, tem um advogado infalível, tem um espírito infalível. Olha só a profundidade do reino em que estamos. E a palavra do reino em que estamos é superior infinitamente e poderosa. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, ou toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então, nós, além disso, no reino em que estamos, tem uma palavra poderosa que desfaz as palavras do reino deste mundo. Quem controla o reino deste mundo? Satanás. Como Jesus disse, ele é o príncipe desse mundo. Ele governa este mundo. Mas quem controla e governa o reino em que estamos é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Por isso que macumba, magia negra, feitiçaria, bruxaria, não tem poder sobre aquele que não é desse mundo. Porque macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, ela atinge e destrói quem é desse mundo. Quem não é desse mundo desfaz essas coisas. 1 João 3,8. João escreve dizendo, ele diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer isso, as obras do diabo, as obras que estão nesse mundo. Jesus desfaz as obras do diabo e o diabo não desfaz as obras de Jesus.
Porque o poder das realizações de Jesus é muito, infinitamente maior do que as armadilhas do diabo nessa terra. Macumba pega em crente, isso foi uma dúvida, não sei porquê, que perdurou sobre anos na cabeça de pessoas. Primeira coisa, o crente que tem medo de macumba, ele ainda é desse mundo. Ele não está fora desse mundo. Então, além da macumba, ou seja, as invocações às trevas, vir sobre ele, vai arrasar com ele, vai destruir ele. Mas o crente, verdadeiramente crente, que não é desse mundo, essas obras satânicas, dentre outras, não tem poder sobre ele. Ele está rindo dessas coisas, está zombando dessas coisas, porque o diabo sabe que ele não tem poder nem autoridade contra aqueles que não são desse mundo. Lançaram Jeremias num calabouço. Quem? Os homens desse mundo. O Senhor de Jeremias, que é o nosso Senhor, que não é deste mundo, foi lá e arrancou ele da onde os homens deste mundo lançaram. Lançaram José num abismo. Quem? Os irmãos dele, que ainda eram desse mundo. Porque se não fossem desse mundo, não fariam aquilo. O Senhor foi lá, resgatou José, e ele numa terra estranha sendo vendido como escravo, o Senhor, que não é desse mundo, fez ele triunfar sobre as coisas desse mundo. Foram enviados 10 espias para a terra prometida. Os que eram desse mundo voltaram dizendo coisas terríveis. Os que não eram desse mundo voltaram dizendo outras coisas contrárias, coisas maravilhosas, porque a visão de quem é desse mundo é uma, e a visão de quem não é desse mundo é outra. Isaías profetiza dizendo: então verão a diferença entre quem serve a Deus e os que não servem. Tem que ficar bem claro isso. Tem lugares com nome de igreja que você conhece, vê na televisão, que só tem nome, mas pertencem a esse mundo porque buscam as coisas desse mundo. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, que até a data de hoje, 16 de outubro de 2011, não está na televisão. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela busca as coisas que não são desse mundo. Ela busca as coisas do alto, ou ao reino cuja igreja pertence, ao reino de Jesus. No reino de Jesus, tu busca as coisas do alto, e o que tu precisa na terra, sem você pedir, ele te acrescenta. Por isso a Bíblia diz que nós somos, Paulo diz que nós somos cidadãos da onde? Dos céus. Cidadãos dos céus não podem andar de conformidade da mesma maneira com os cidadãos que são do mundo. Porque os cidadãos que são do mundo buscam as coisas do mundo. Cidadão do céu busca as coisas do céu. Tem gente que diz assim para você: eu já viajei o mundo inteiro. Isso é até uma força de expressão. Ninguém consegue viajar o mundo inteiro. Mas de tantos países que a pessoa já visitou, ela diz: eu já viajei o mundo inteiro. Qual a novidade? Nenhuma. Só vai contar coisas que todo mundo vê na televisão, vê na internet. Agora, aquele homem que Paulo disse que conheceu, que não sabe se no corpo, se fora do corpo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas que não existem nesse mundo. Coisas que não existem no segundo céu. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiu ao coração de homem, tu também não acha na internet. Então o reino do nosso Deus é um reino de surpresas extraordinárias e de deleites em coisas que você nunca nessa terra poderia experimentar. Quem é a igreja que Jesus vem arrebatar? A igreja que está vivendo assim, buscando as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Parábola das 10 virgens, Mateus 25. 10 virgens prudentes e 10 virgens loucas, ou nécias, que é a mesma coisa. As prudentes conservaram azeite na lamparina.
As nécias não tiveram a mesma preocupação e chegaram ao ponto de cochilar. E cochilando, houve-se um grito à meia-noite, veio o noivo. O que significa meia-noite? Meia-noite é a hora das trevas, a Bíblia fala. Então, justamente na hora das trevas, atacar com a permissão de Deus para provar quem era desse mundo e quem não era desse mundo, quem não era desse mundo subiu com o noivo, porque quem não é desse mundo não pode sofrer os mesmos danos de quem é do mundo. Então quem não era do mundo, as 10 prudentes foram arrebatadas pelo noivo. As 5 prudentes, né, as 10 virgens, as 5 prudentes foram arrebatadas pelo noivo. As 5 loucas, as 5 nécias, tosquenejaram, dormiram, foram envergonhadas, ficaram embaraçadas com as coisas da terra e ainda por cima foram pisoteadas pelas coisas do mundo. Porque o anticristo vem aí e vai arrasar terrivelmente os lugares que tem nome de igreja e que igreja não são. E cuidado você que está ouvindo essa mensagem, para que você não esteja dentro de uma dessas. O anticristo vai passar com um rolo compressor sobre a tua cabeça, vai te esmigalhar. E aí não adianta chamar pastor, chamar diácono, chamar irmão, porque eles também vão estar sendo esmigalhados da mesma maneira que você. Porque vai sofrer os danos do império do anticristo quem é do mundo. A igreja do Senhor Jesus, que não é desse mundo, será arrebatada. O que sucede ao ímpio não sucede ao crente. Mas qual é a tua concepção de crente? Quem que tu acha que é crente? O que é crente para você? Na televisão não tem, já te adianto. Pedindo dinheiro, não é crente. Oferecendo coisas da terra, não é crente. Servo de Deus é aquele que te mostra as grandezas das coisas do alto pela revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Esses são servos de Deus. Então Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Não é. Meu reino não é deste mundo. No reino deste mundo, as pessoas se defendem. No reino de Deus temos um advogado junto ao Pai. No reino a que pertencemos, não precisamos tirar satisfação com ninguém. Nesse mundo, no reino deste mundo, as pessoas são ameaçadas. No reino a quem nós pertencemos não tem ameaça, porque o nosso Senhor é poderoso para fazer o que Ele deseja e ninguém pode impedi-lo. No reino deste mundo, as pessoas têm cobiça, inveja, ganância pelas coisas do próximo. No reino a quem nós pertencemos, nós sabemos, como está em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão. Todas essas coisas que os outros estão cobiçando, invejando, passarão. Mas as palavras do meu Senhor, as palavras de Deus, essa não há de passar. E essas são que vão me levar para um reino cujos olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca subiu ao coração de homem algum a cidade que o Senhor preparou para aqueles que o amam, que João contemplou na ilha de Patmos, toda adornada como noiva para encontrar com o noivo. Então, no reino de Deus, as coisas são superiores, gloriosas e maravilhosas. Em nada as coisas desse mundo se comparam às coisas que estão no reino de Deus. Então, o que o diabo quer fazer? O diabo, ele quer pôr a mão no tornozelo, no calcanhar. Há nada novo debaixo do céu, né? Ele quer pegar no calcanhar de quem não é desse mundo para puxá-lo para a terra. E ele não tem conseguido isso por aí? Você não vê essas igrejas, igreja entre aspas, esses lugares com nome de igreja, em que só apresentam coisas da terra, não apresentam nada de espiritualidade? O diabo não tem conseguido? O diabo mete a mão no pé de um líder e puxa ele para a terra e faz ele se deslumbrar com os tesouros dessa terra e diz a mesma coisa que disse para Jesus: tudo eu te dou se tu prostrado me adorares. E eles estão adorando ao diabo. Como? Fazendo a vontade dele. Porque a Bíblia diz que a quem tu obedece se torna o teu Senhor. Se tu começa a praticar coisas e oferecer coisas para os outros que a Bíblia diz ao contrário, então você já está fazendo parte do reino desse mundo, das coisas desse mundo.
E quem é do mundo vai ficar no mundo para ser lançado no inferno. Quem é de Deus será arrebatado desse mundo, entrará nas mansões celestiais pela porta, como convidado, com uma nova roupa, um novo nome, umas novas vestes, e ouvirá: entrai bendito de meu Pai, e possuí por herança o que vos está preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação daquele mundo que eu vos tirei dele, vos comprei, já tinha sido preparado para vocês que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse 12, 11. Então, como as pessoas vivem hoje? Elas não vivem pelo necessário que precisam. Elas vivem pela vaidade do que nunca vão precisar, nem vão chegar a usar. Lutam por coisas que vão se deteriorar. E não luta por aquilo que é incorruptível, indestrutível, que são as coisas do alto que o Senhor nos tem para dar, tem para nos dar, tem nos oferecido. Então, qual é a igreja que Deus vai arrebatar? Qual é a igreja que Deus está buscando? A igreja que está no reino deste mundo? Se está no reino deste mundo, não é a igreja de Satanás. Ou a igreja que está no reino de Deus, no reino que Jesus disse aqui em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. No reino que eu pertenço, não tem discussão, tem obediência. Já viu algum anjo discutindo? Já viu Jesus discutindo com o Pai? Já viu o Espírito Santo discutindo com Jesus, com o Pai? Tem obediência, tem concordância, tem submissão. É o reino que eu pertenço. No reino que eu pertenço, não tem ganância, não tem cobiça. A Bíblia de Jesus falou em João 14:1, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para enviar trabalhadores para a sua seara. No reino de Deus nunca falta espaço. No reino das trevas há uma disputa para aparecer, para sobressair, para estar em evidência. Vaidade, soberbia, orgulho, corrompe, destrói e destruíram muita gente que até chamado ministerial tinha. Mas no reino de Deus tem humildade, simplicidade e busca ao Senhor dos exércitos. É isso que tem no reino de Deus. Mateus capítulo 11, Jesus não disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Basta ao servo ser igual ao seu senhor. No reino de Deus, no reino desse mundo, o servo manda e quer estar em posição de senhor. O senhor desse século, Satanás, já está julgado. E aqueles que estão andando buscando as coisas da terra, como muitos estão fazendo, já estão sendo julgados junto com ele. Se não fugir da condenação do mundo, se convertendo ao reino de Deus, à palavra de Deus e à sua justiça, vai para o mesmo lugar que o príncipe desse século está julgado. Então, aonde você está? Em que reino você pertence? A tua vida e os teus interesses refletem o reino que você se encontra. O que você pede na tua oração? Só coisa da terra? Você ainda está na terra. Se você pede coisas do alto, Deus te dá as coisas do alto e supra as tuas necessidades na terra. Porque Jesus disse em João 17, eles ainda estão no mundo. Estava orando para que Deus guardasse os seus discípulos, porque ainda estavam no mundo. Aonde você está? Você está no mundo pregando que o teu reino não é deste mundo? O reino que você pertence? Você está fazendo a mesma coisa que os outros desse mundo. Vivendo como na época de Noé. Casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, se divertindo, trabalhando, dormindo. E veio o dilúvio e mostrou o juízo de Deus sobre aqueles que pensavam que tinha Deus e aqueles que realmente tinham. Somente Noé e a sua família escapou dentro de uma arca. No reino a quem nós pertencemos, tem um refúgio que se chama Jesus. Provérbio diz, torre forte é o nome do Senhor, para a qual correrá o justo e encontrará abrigo em tempo oportuno.
torre forte, fortaleza. Salmo 91, debaixo das tuas asas estarás seguro, a tua verdade é escudo e broquel. Então tem proteção, tem guarda, tem segurança. Olha quantas pessoas já morreram da metade do ano para cá, e quantos ainda não baixarão as trevas. Mas o Senhor, cujo reino nós pertencemos, tem poupado a nossa alma, tem tido compaixão de nós. Tu pega o teu carro e anda no mesmo trânsito que as pessoas desse mundo estão andando. Tu está andando na mesma rua que o macumbeiro está andando, que o católico está andando, que o camarada da Universal está andando, que o da Mundial está andando, que o de Assembleias estão andando. A mesma coisa aí do pessoal desse mundo. Você está andando no mesmo lugar que eles, com o teu carro. Mas a você, na tua direção, os olhos de Deus estão atentos. O mal que o diabo prepara depois da esquina, Deus, que nunca é surpreendido por nada nem por ninguém, desfaz e fala: diabo, vai passar um do meu reino aí. Sabe que no dos meu reino tu não pode tocar. E tu passa em segurança. E depois recebe a notícia que lá atrás houve um acidente. Aonde você passou? Porque aqueles que são de Deus é guardado por Deus. Jesus disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos desceriam e me serviriam. Os anjos de Deus recebem ordem a nosso respeito, porque nós também não somos desse mundo. Em que reino você está? Qual é a tua preocupação? O que está te atormentando? Jesus disse: não andeis aflitos. Tem gente vivendo debaixo de uma aflição, não por causa das coisas do alto, por causa das coisas da terra. Entrega o teu caminho ao Senhor logo. Confia nele e deixa que o mais ele fará. As coisas da terra vão ficar na terra. Não deixe que ninguém te tire do propósito que Deus tem contigo. O diabo embaraça as pessoas do reino de Deus, tentando usar o quê? Coisas da terra. Observa, todo o laço do diabo envolve alguma coisa da terra. Prostituição envolve mulher ou homem da terra. É cobiça por dinheiro, vida financeira, envolve bens materiais da terra. Tudo que se envolve, é propriedade, casa própria, desejo de moradia, coisas da terra. Observe bem, meu irmão. A Bíblia nunca se preocupou em dar endereço de casa de discípulo nenhum. Repare isso. Repare. A Bíblia não dá endereço de casa, a não ser quando o Senhor falou para Paulo que fosse a rua direita. Entrasse a rua direita, não deu detalhe de número, ali tinha um mover tremendo, especial, uma mudança na vida de Paulo, uma transformação. A Bíblia não dá o endereço da casa de Pedro, não dá o endereço da casa de Paulo, não dá o endereço da casa de João, não dá o endereço da casa de Tiago, não dá o endereço da casa de Jesus. Todos eles tiveram moradia. Tiveram. A Bíblia não dá endereço da casa deles, mas diz a respeito deles: homens aos quais o mundo não era digno deles. Não moraram em castelo, não moraram em palacetes, mas aonde eles estão agora, para receber a coroa da vida e a mansão celestial, que eles vão estar habitando junto com o Cordeiro, nós sabemos muito bem onde é o endereço. Nós sabemos muito bem onde fica. Fica reservada num lugar no céu, com as mãos de Deus como muro, guardando e o Cordeiro como lâmpada. É lá que eles vão estar morando. É lá que, se nós vencermos, vamos ver num novo corpo: Isaías, Paulo, Jeremias, Daniel, Zacarias, Ageu, Sofonias. É lá que nós vamos ver Tiago, Timóteo. É lá que nós vamos ver aquele discípulo que foi apedrejado, Estevão. Lá que nós vamos ver Natanael. É lá que nós vamos ver esses homens num outro corpo, com uma outra identificação, com outro nome, mas eles vão estar lá. Eles vão estar lá, tirando a coroa da cabeça e lançando aos pés do Cordeiro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, fazendo coro na voz dos anjos. Aleluia.
Tu vê tanta gente seguindo cantores desse mundo vazios, metidos em prostituições, em drogas, uma multidão para chegar perto, para tocar, para ouvir. Pouco tempo vem esse adolescente cheio de espírito maligno e pactos satânicos aqui para o Brasil. Vem um adolescente aí do Canadá e aquela multidão se apertando, se acampando em torno de estádio para comprar ingresso. Chega, e ele nem está aí para aqueles que estão lá, mas tem certeza, tem um número reservado e um lugar preparado no coral celestial que Deus está te esperando chegar nele. Lá tu não vai ser mais um no meio da multidão, nem desapercebido não. Lá tu vai estar sentado no trono que Jesus está sentado, adorando Ele. Vai estar no mesmo coral, junto com Pedro, com Paulo, Tiago, João, Timóteo, Moisés, Elias. Você vai estar junto ali no mesmo coral. E Deus se importando contigo e te contemplando ali de perto. Você vai estar no mesmo lugar que eles. Olha como é que o reino de Deus é totalmente, radicalmente diferente do reino deste mundo. No reino deste mundo tem emoções passageiras. No reino de Deus tem unção permanente de gozo, de paz, de alegria, de realização, de felicidade. Tem realizações. Qual reino você está? Aonde você quer chegar? Jesus não se preocupou em ser chamado de rei pelos que são desse mundo. Pilatos disse: ué, se tu tens um reino, logo tu és rei. Tu disse. Jesus não disse, sou rei. Tu disse. Jesus não se preocupou em buscar a glória dos homens. Ele queria a glória do Pai, fazer a vontade do Pai, obedecer ao Pai, ser galardoado pelo Pai, como foi. O Pai lhe deu todo o poder nos céus e na terra, como ele venceu, e ele se assentou à direita do Pai. Era isso que Jesus estava preocupado. E aqui na terra, show gospel, eles querem glória dos homens. Eventos gospel, que é glória dos homens. Tarde de autógrafo, glória dos homens. O que me interessa? Para que me empresta? O que eu vou fazer? Me presta para quê o autógrafo de alguma pessoa? Eu não posso viver sem autógrafo do Espírito Santo no meu espírito, dizendo, propriedade do Deus Altíssimo. Esse é o autógrafo que eu busco. Esse é o autógrafo que nós temos que ter cuidado para não ser apagado. Porque se esse autógrafo for apagado, tu fica de fora do reino. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso. Aí Pedro diz, farão de vocês negócios com palavras fingidas. É a prova clara de que essa multidão que tu vê aí na televisão gosta de ser enganado, gosta de ser maltratado, gosta de ser ludibriado. Estão negando o Senhor que os resgatou, estão indo atrás de heresias de perdição, como 1 Timóteo capítulo 4 diz. O Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Aonde está a doutrina de demônio? Pelo menos até a data de hoje, que está nessa gravação aí, 16 de outubro de 2011, as doutrinas de demônios estão na televisão, estão nos rádios e muitas delas também na internet. Não todas, mas muitas delas na internet. E o povo está dando ouvido a isso, a doutrinas de demônio, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. A sua sentença não tardia. Deus vai julgar todas as coisas. Cuida da tua alma, para que o autógrafo de propriedade do Deus Altíssimo, ou melhor, propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, não seja apagado da tua vida. E que o Senhor nos guarde com essa palavra e nos sustente. A Ele seja toda a glória, ao Senhor que nos resgatou. Bendito seja o nome do nosso Rei Jesus. Que
que derramou sangue pela vida dos seus servos, derramou sangue por a vida daqueles que guardam a sua palavra. E que a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada se pode fazer. Amém? E graças a Deus.